pedido de reexame. Também temos uma sustentação oral por videoconferência, pelo advogado Dr. Júlio César Machado, em nome de Antônio Carlos de Favari, ex-prefeito do município de Rio das Pedras. Dr. Júlio César, ouve? Ouço sim, presidente. Então, cumprimento Vossa Excelência e passo a palavra à relatora, doutora Cristiana. Também cumprimento o doutor Júlio César. Falei uma síntese do relatório. Nós estamos analisando no item 30 um pedido de reexame apresentado pelo prefeito de Rio das Pedras em face de uma emissão de parecer desfavorável às contas de 2020. A rejeição dos demonstrativos, em primeira instância, se deu em razão de gestão de precatórios e gestão de encargos sociais. Em detalhamento, estando enquadrado no regime especial de pagamento de precatórios, a fiscalização identificou que a dívida judicial encerrou o período com estoque de 45 milhões. Os depósitos necessários à quitação do volume de obrigações até 2024 deveriam ter sido de 9.394.000, aproximadamente. E a fixação do índice mínimo pelo TJ era um percentual de 5%, que deveriam ser atingidos, no mínimo, 6.232.000. Ocorre que os depósitos de pagamentos se limitaram a apenas R$ 1.866.963,48, quantia insuficiente a atender os parâmetros estabelecidos no período. Quanto ao segundo ponto, mesmo diante da existência de diversos parcelamentos de débitos previdenciários, o município realizou compensações previdenciárias não precedidas de homologação da Receita Federal ou autorização, especialmente com base no serviço de assessoria prestadas com a entidade contratada. Constou do voto combatido que não há liquidez de certeza com correção dos valores praticados, especialmente sobre os valores envolvidos, posto que não há indicação que a origem procedeu, através de seus técnicos, a revisão dos informes da empresa contratada e, eventualmente, confirmando sua fundamentação, valores trazidos, nem constou homologação da Receita Federal. A TJ e o Ministério Público de Contas se manifestaram pelo não provimento do pedido de reexame. A pedido da defesa, esse processo já foi tirado de pauta no dia 6, 13 e 20 de setembro. Ouço atentamente a defesa. Passo a palavra ao Lúcio Defensor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, integrantes do Tribunal Pleno, em especial me referindo aqui ao excelentíssimo senhor Dr. Mário Bertaioli, que inicia suas atividades hoje junto ao Tribunal de Contas, a excelentíssima doutora Cristiana, relatora desse processo, ao Dr. Alexandre Teixeira Carsola, representando o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, da SDG, ao Dr. Ministério Público de Contas, os meus cumprimentos e a todos aqueles que nos assistem também. Iniciando o meu tempo regimental, eu gostaria de primeiro fazer uma lembrança, uma remissão a um item que estava na pauta de hoje de manhã, na questão de impugnações de editais, onde um município beneficiado pela repartição tributária existente decorrente da Constituição de 88, ele está pretendendo fazer aquisição de cestas de Natal para seus servidores. Uns municípios podem se dar ao luxo de contar com mais recursos financeiros que outros, e essa é uma grande injustiça que a Constituição não foi. A Constituição de 88 ela foi boa para aquele momento, mas a partir de 88 nós percebemos que os municípios receberam uma série de responsabilidades que não lhe eram inicialmente previstas, né? A exemplo da municipalização da saúde, do ensino e vários outros encargos foram repassados aí pelo Estado e pela União para os municípios, sem que a correspondente contrapartida financeira fosse discutida. Ontem, inclusive, eu conversava com o prefeito, que teve a surpresa de ver a Secretaria de Estado da Educação alterando os horários das rotas dos alunos do Estado e impossibilitando que o município, utilizando a mesma rota dos alunos da educação da rede municipal, consiga aproveitar o mesmo transporte.
e o valor que o município recebe não é compatível para fazer frente aos custos do transporte de alunos da rede estadual. Mas isso não é o nosso caso. O nosso caso, na verdade, esse contexto que assola os municípios de uma forma geral, que é a escassez de recursos para fazer frente às suas despesas, é o que está em pauta aqui, doutora Cristiana, principalmente no exercício de 2020. Mas eu queria chamar a atenção, porque 2020 foi o ano que, se a gente voltar no tempo aqui, nós vamos nos ver na iminência do início de uma pandemia que começou em março de 2020. Na verdade, a gente teve notícia do vírus em final de 2019, aquilo estava muito distante da gente, até chegar aqui em março de 2020, e tomou uma proporção que a gente sequer poderia imaginar que acontecesse. A humanidade nunca mais vai ser a mesma depois que passou por essa experiência, né? E 2020 foi um ano extremamente desafiador. Eu acho que o fato de estarmos aqui hoje já significa que nós somos vencedores. Bom, nós temos duas questões básicas aqui, conforme o relatório de Vossa Excelência. A primeira diz respeito aos encargos sociais, onde foram feitas compensações. Evidente, o município precisa se dispor de criatividade para gerar receita, para poder fazer frente a essas despesas. Como eu disse, há um descompasso muito grande entre a receita e a despesa hoje nos municípios. E Rio das Pedras não foi diferente, precisou fazer essas compensações previdenciárias para gerar fluxo de caixa possível de liquidar suas despesas. O importante a se destacar nessa questão é que, diferentemente do que foi amplamente discutido nesse egrégio Tribunal de Contas, com empresas fazendo compensações e recebendo percentuais em razão do êxito obtido, aqui foi diferente. Esse trabalho foi executado pelos próprios servidores do município, mediante a contratação de uma empresa que ensinou os servidores a fazer. Mas não houve remuneração variável, não houve nenhum tipo de terceirização do serviço. E o mais importante, no início de 2023 foi feito um levantamento, e não se tem atualização até agora dessa informação, que inclusive consta dos autos de pedido de reexame, que a Receita Federal não contestou as compensações efetuadas. Ou seja, compensar ou declarar a compensação na guia é um atributo do próprio contribuinte, e depois essa compensação fica sob a responsabilidade da Receita Federal, homologar ou não. Mas até o presente momento, a compensação feita em 2020 não foi questionada pela Receita Federal. Então, eu particularmente acredito que o município agiu da forma correta naquele momento. Com relação aos precatórios, a situação é um pouquinho mais complicada, porque, como Vossa Excelência disse, né, o regime ordinário impunha ao município a obrigação de recolher 5% da receita corrente líquida para fazer frente ao seu estoque de precatórios. Caríssimos conselheiros, aí eu peço justamente para olhar com um olhar totalmente diferenciado para 2020, face à questão de todas as despesas que o município teve que fazer frente para manter as atividades, os munícipes em segurança, né? Com certeza houve a necessidade de investimentos com hospitais de campanha, enfim. Todos nós sabemos o que nós passamos em 2020. Logicamente, é uma despesa que poderia eventualmente ser feita para saldar precatórios, não pode ser feita em razão da pandemia. Mas, se nós tivéssemos, por exemplo, o gestor, o Antônio Carlos de Fávaro, prefeito à época, se omitido nessa situação, poderíamos dizer assim, olha, não conseguimos pagar o precatório, mas também não fizemos nada sobre isso. Não foi isso que aconteceu. Desde o início do ano, o prefeito e sua equipe procuraram o DEPRE. Na verdade, eles formalizaram um pedido para que esse percentual de 5% fosse revisto, porque anteriormente estava fixado em 1,5% da receita corrente líquida. Lembrando que 5% é maior do que o percentual do que muitos municípios investem ou melhor, maior que o percentual de investimentos em muitos municípios, que está para pagamento de precatórios, não é verdade? E o prefeito, desde o início de 2020, tentou. Nós temos aqui uma infinidade de documentos onde, depois de várias tentativas de voltar para o percentual de 1,5%, o DEPRE negou. Eles foram totalmente inflexíveis nessa questão em 2020.
Porém, eles concordaram com uma sustação dos pagamentos durante 180 dias durante o ano, mas depois disseram o seguinte: olha, depois que acabar esses 180 dias, os 2 últimos meses do ano tem que botar tudo em dia. E foi, o resultado a gente já sabe, foi humanamente impossível. Então, eu gostaria de encerrar aqui a participação dizendo, na verdade, que, sim, de fato, os precatórios são um problema, não só para Rio das Pedras, os precatórios são problemas para inúmeros municípios, e Vossas Excelências bem sabem isso, comprometem consideravelmente as parcelas dos orçamentos municipais, mas eu quero rogar para que Vossas Excelências, em especial a doutora Cristiana, olhe com carinho para essa situação, que o prefeito fez tudo o que lhe era possível durante a sua gestão para poder resolver, equacionar essa questão. No mais, Excelências, aproveitando o ensejo e, em especial, a fala do Dr. Antônio Roque Cittadini, no que diz respeito à reforma tributária que está batendo as nossas portas aí e pode comprometer o orçamento das universidades estaduais, eu gostaria de, se fosse possível, sugerir a Vossas Excelências que, dentre as fiscalizações ordenadas que esse egrégio Tribunal de Contas muito bem tem desempenhado as suas atribuições, eleja como um dos itens a serem verificados a questão de precatórios, porque não é nenhuma alusão a um município específico ou outro, mas eu acho que a questão de precatórios, do ponto de vista de efetividade e combatividade da Procuradoria, para que o resultado desses precatórios sejam mais favoráveis aos municípios, merece uma atenção especial dessa Igreja Corte. Dito isso, eu encerro as minhas palavras agradecendo a oportunidade e pedindo novamente, doutora Cristiana, que, se for possível, eu sei que é complicado o precatório, mas fica aqui o meu pedido especial em nome do ex-prefeito de Rio das Pedras. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Júlio, devolvo a palavra à eminente relatora, doutora Cristiana. Cumprimento o doutor Júlio, defesa proferida. Eu retiro o processo de pauta com reinclusão na próxima sessão. Fica retirado de pauta o item 30 com reinclusão automática. A palavra vai ao conselheiro Dimas Ramalho.